noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? É sempre uma alegria estar aqui junto com os irmãos, podendo entoar cânticos e louvores ao nosso Deus, apresentar nossos corações, apresentar a nossa vida, apresentar-se a Deus. Esse dia vai chegar para cada um de nós. E às vezes eu fico pensando, como chegar diante do Rei? Como se apresentar diante da Sua Majestade? Como se apresentar diante do Pai da eternidade? Do Príncipe da Paz? Do maravilhoso Conselheiro? Do Deus Forte? Como? A Bíblia fala que nós devemos estar com as nossas vestes brancas. E eu creio que não há alvejante que a tecnologia possa trabalhar para que possamos estar com as nossas vestes brancas, porque essas vestes só há um meio de branqueá-las e é através do seu sangue. Impagável. A nossa vida, ou as nossas vidas, a vida de toda a humanidade, desde Adão até a última alma que virá, todos os nossos esforços, todas as nossas riquezas, não é suficiente para nós nos apresentarmos diante desse Rei. Não há tesouro maior. A Bíblia relata, e a história humana relata, que quando um rei iria visitar outros reis, ele sempre levava os seus tesouros. A Bíblia fala de incenso, mirra e ouro, de 3 pastores humildes que foram presentear Jesus. E eu sempre me pergunto, viu, pastor? Se estivesse naquela época, reconheceria um rei numa manjedoura. Eu não sei você, mas um dia nós estaremos diante desse Rei. Mas o que mais me anima é saber que agora nós podemos também estar diante dele. E como está o nosso coração? Como está? Nessa noite eu gostaria de falar sobre vasilhas vazias, não poucas. Esta semana, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem que me deixou um pouco refletindo um pouquinho sobre essa reportagem. Eu não sei se todos enxergam, né? Mas São Paulo ganha 2.433 novas igrejas em 25 anos com a expansão evangélica. Essa reportagem saiu na Folha de São Paulo agora quinta-feira, dia 5 de setembro. E eu vou ler hoje o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7.
Eu espero que o Senhor nos ajude, pelo menos é a minha intenção, mas eu conheço as minhas limitações, que são muitas. Que a gente possa juntos fazer uma reflexão. Porque o livro de 1ª e 2ª Reis, ele traz registros de um período muito difícil da história do povo de Deus. Nós vamos ver aqui, se você já leu, creio que você já sabe, mas se você não leu ainda, procure ler. O livro de 1ª e 2ª Reis relata a história de 26 reis que reinaram sobre o povo de Deus. Uns indiferentes às coisas de Deus, alguns tementes, outros rebeldes. Mas em todos esses períodos, de todos esses reinados, sempre houve o servo fiel. Sempre houve, embora a nação estivesse totalmente longe de obedecer a aliança que Deus havia estabelecido com o seu povo, hoje nós estamos vivendo a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, mas Deus, quando retirou o seu povo do jugo da escravidão, também fez uma aliança com o seu povo. E ali em Deuteronômio, ele deu as ordens, orientou o que deveriam fazer e o que não deveriam fazer. E o livro de 2ª Reis traz, tanto de 1ª como de 2ª Reis, traz um relato pós-cativeiro. E eu queria trazer nesta noite com os irmãos a nossa vida pós-cativeiro. Mas você pode dizer assim: eu nunca fui escravo, eu nunca fui preso. Mas a Bíblia fala que aquele que não aceitou Jesus está cativo, está preso. Então nós andamos um dia pensando que estivéssemos livres, mas antes de Cristo nós também servíamos a Satanás. E hoje nós dizemos após o cativeiro, nós aceitamos a Jesus, nós confessamos Jesus, nós amamos a Jesus, e nós contemplamos aquela cruz, e nós devemos nos ver nela, e Ele sendo o nosso substituto, portanto mais condenação nenhuma há para nós, porque Ele se fez pecado, Ele pagou o preço. Então nós estamos vivendo pós-cativeiro. E eu inicio fazendo uma pergunta para os irmãos: o que o seu coração anseia diante de Deus? Vou repetir a pergunta, para que você deixe o Espírito Santo, como o pastor disse, mover o seu coração. O que o seu coração anseia diante do Senhor? Vamos ler o texto. Livro de 2ª Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então lhe disse ele: vai,
pede para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Eles traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheio que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Este é o texto que nós vamos estar refletindo nesta noite. E eu gostaria de iniciar falando deste profeta, Eliseu. Eliseu, ele, ao ser chamado por Deus, ele desejou servir a Deus. Você deseja isso no seu coração, de servir a Deus? Eu entendo, João, que é o maior privilégio de um ser humano. Eu entendo assim, que servir a Deus é o maior privilégio do ser humano. Eliseu andou com Elias, que foi o profeta anterior a ele. E Elias disse que Eliseu seria o seu substituto. E Eliseu fez um pedido a Elias. Ele andava com Elias. Ele via Deus operar milagres através de Elias. O livro de 2 Reis mostra com muita clareza a missão do Espírito Santo sobre nós. E Eliseu fez um pedido para Elias: eu quero a porção dobrada do Espírito que age em ti. Você já pediu isso para o Senhor? Que o Espírito Santo haja através da sua vida? O nosso estado mudou? Nós estamos vivendo momentos que os valores estão sendo preservados? Que os princípios estão sendo elevados? Nós estamos vendo os valores bíblicos serem exaltados no nosso estado? Não vou falar nem da nossa nação. Será que estamos pedindo o Espírito Santo? Em 25 anos houve um aumento estrondoso, está registrado aqui. Estudiosos fizeram essa pesquisa. E eu creio que nós, talvez hoje, possamos tomar uma posição diante do Senhor. De tentar pedir ao Senhor, pelo menos, o encorajamento para se proceder como Eliseu. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Nós estamos precisando de homens e mulheres que permitam que o Espírito Santo habite ricamente em cada um de nós. Homens e mulheres que tomem posição, que realmente possuam uma identidade de que Cristo reina. Nós estamos precisando. A igreja do Senhor é a única que pode fazer a diferença na nossa sociedade.
O resto tudo é fantasia. Mas muitas vezes, nós vemos que a igreja deixa de cumprir a sua missão, que é de servir. E é interessante que essa viúva, dizem, Josefo foi um grande historiador. Ele fala que essa viúva foi esposa de Obadias, também um profeta. E o contexto aqui mostra que as mulheres não tinham nenhuma segurança naquela época. Não tinha aposentadoria. Não tinha direito de idoso. Não. Aqui diz o texto que seu esposo morreu. E você vê que aqui, esta mulher, porque o crente que tem identidade cristã, ele fala. E quando ele fala, a sua palavra basta, porque ele vive o sim e o não. E ela diz o texto aqui: e uma mulher das mulheres, sequer fala o nome dela, dos filhos chamou e clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia. Se nós tivéssemos na nossa igreja, nas nossas igrejas, um testemunho como esse testemunho fala muito. Tu sabes que ele era fiel ao Senhor. Não é gostoso ouvir um testemunho desse? O meu marido, teu servo, um homem obediente, que seguia a liderança, que seguia os princípios, não existia rebeldia, e ela se viu em apuros. O texto fala de uma situação de emergência. Ela clamou ao profeta. Porque a situação dela era delicadíssima. Ela tinha dívidas. E ela não tinha como pagá-las. E a cultura da época permitia que o credor levasse os seus 2 filhos como escravos. Esta mulher buscou o homem de Deus. É interessante que, se você continuar lendo o capítulo 4, nós vamos ver a história de Sunamita. Sunamita era uma mulher de posse, junto com seu esposo. Eliseu passando na rua, ela disse para o seu esposo: ali vai um homem de Deus. Os homens e as mulheres que buscam em Deus e pede para Deus o Espírito Santo, tem o maior tesouro. Mas talvez esses crescimentos que nós vemos aqui nessas estatísticas sejam de homens e mulheres que buscam a Deus como se fosse um balcão de negócio. Eu quero bens, eu quero riqueza. Não pede o Espírito Santo. E a resposta do homem de Deus para essa viúva é impressionante. Olha o que diz aí no verso 2. Que te hei de eu fazer por você? Você tem feito assim? Pessoas têm lhe procurado e você tem atentado ao seu clamor e perguntado: o que eu posso fazer por você?
nós vemos hoje uma propaganda de uma rede de bancos. O que eu posso fazer por você hoje? Você tem agido assim? Pessoas têm lhe procurado e você tem pelo menos uma janelinha aberta no seu coração para essa resposta: o que eu posso fazer por você hoje? Há uns anos atrás, na escola dominical lá da Bela Vista, nós recebemos a informação que eu estava ministrando numa classe, e ele e a esposa era da classe, e nós recebemos a informação que a casa dele havia pegado fogo, naquela manhã. E chegou a informação para nós. E eu cheguei para a classe e disse assim: o que nós podemos fazer por ele hoje? Vamos orar. Essa é a resposta do crente. Vamos orar. Mas a Bíblia fala que se estiver em seu poder o fazer o bem, faça. Porque se não fizer, peca. Oração. Ação. O que eu posso fazer por você hoje? Essa viúva não podia esperar a resposta da oração do profeta. Os seus filhos estavam sendo levados presos, escravos. E nós? Como estamos procedendo nessa vida cristã? Como estão as nossas vestes, amados? E nesse mesmo dia, na escola dominical, me deram a oportunidade também de subir no púlpito. Eu fiz esse apelo para a igreja. Oração, ação. Irmãos, ele precisa de dinheiro. Quem pode dar R$1, R$2, R$3? Ele precisa de dinheiro. Queimou tudo. O profeta foi de imediato: o que eu posso fazer por você? E ele faz uma pergunta, ainda no verso 2. O que é que você tem na sua casa? E a mulher disse: eu não tenho nada em casa. Eu só tenho uma botija de azeite. Quando nós pedimos o Espírito Santo tem uma peculiaridade. Ele gosta de trabalhar com o nosso nada. Não é com o seu intelecto, não é com a sua conta bancária, não é com a sua posição, não é com o seu status. O Espírito Santo gosta de trabalhar com o nosso nada. Quando Deus chamou Moisés, ele arrumou várias justificativas para não assumir a missão que Deus estava dando para ele. Senhor, eu não sei falar, eu não consigo mais. 40 anos de deserto não é fácil, né? Eu não. Ele falou: o que você tem na mão? Eu tenho um pedaço de pau. Joga no chão. Virou uma serpente. Pega de novo. Virou um pedaço de madeira. Um pedaço de madeira com Deus é tudo. Essa mulher não tinha nada. Na visão dela, ela não tinha nada. E Deus, quando encontra seus filhos clamando a Ele, a porção dobrada do Espírito Santo,
ou permitir que o Espírito Santo possa usá-lo para falar um bom dia, para falar uma paz do Senhor que vem do coração de paz. Ele quer o seu nada, Ele quer o nosso nada. E é interessante que o profeta diz a ela: vai e pede vasilhas vazias. Ela não questionou. Em nenhum momento ela questionou. Aqui é um exemplo também para nós obedecer. Vale mais obedecer do que sacrificar. Não é isso que diz a palavra? E nós não aprendemos essa lição. Nós insistimos em sacrificar. Porque é difícil obedecer. Mas essa mulher, junto com seus filhos, a Bíblia não dá nem um centímetro de margem para pensar que ela tentou. Eu não tenho nada em casa, esse profeta manda eu pegar a vasilha, o que eu vou fazer? Eu tenho uma botija só de azeite, não é nada. Aqui o texto não diz nada disso. O texto diz assim: então disse ele, vai, pede para ti vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Verso 5. Partiu, pôs dele e fechou a porta sobre si. Obedeceu. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, não é isso? A Bíblia fala que Deus escolheu poucos ricos, poucos de status. É bíblico, está escrito, não que Ele não ama, Ele ama todos. Mas a Bíblia fala que tem muitos pobres que se fazem ricos não tendo nada, e tem muitos ricos que se fazem pobres e esses têm tudo. É o Espírito Santo que vai nos ensinando essas coisas. Eu disse no início, como eu vou me apresentar diante do Senhor? Será que o rei mais magnífico, mais esplendoroso, poderia se apresentar diante de Jesus? Eu creio que não. E nós vemos aqui essa mulher na sua humildade, obedecendo. E nós vamos continuando a ver o texto aqui, que começaram a encher as vasilhas. Daquela botija de azeite foram se enchendo muitas vasilhas. Até que chegou a última vasilha. E a Bíblia fala que o azeite parou. O problema não foi que Deus parou. O problema foi a nossa limitação. A limitação nossa, humana. Porque se tivesse mais vasilhas, ainda teria azeite. E é interessante que esse texto nos dá um rico ensinamento também, que mostra que os milagres de Deus são sempre abundantes.
Você já está cheio dos milagres de Deus? Eu disse aqui algumas vezes já. Eu tenho plena ciência. Eu tenho pleno conhecimento. Plena certeza que Deus tem que realizar muitas ainda as obras na minha vida, na minha consciência. E como eu almejo isso. Como eu desejo isso. E esse exemplo aqui me leva a lembrar de outros exemplos que a palavra nos fala do maná. Os milagres de Deus para mim e para você vêm sempre na medida certa. Durante 40 anos, o maná vinha de dia e vinha à noite. Mas sempre tem aqueles espertinhos, não tem? A Bíblia fala que alguns pegavam maná para guardar para outro dia. Aí um vez estava cheio de bicho. Tem muitos irmãos que se acham mais espertos que os outros irmãos. Isso me faz lembrar da época lá do Rasque, lá da Floriano Peixoto. Nós recebíamos as crianças, e naquela época era mais difícil do que hoje. Hoje é difícil ter fome, pessoas passarem fome. Graças a Deus nós avançamos, mas naquela época não. Então os meninos que chegavam recém assim no abrigo, eles iam tomar o café à noite e a mesa estava cheia de pães. E na hora de dormir, o monitor, eles faziam e pegavam 2, 3 pão aqui, colocava aqui, ia para a cama e enfiava embaixo do travesseiro ou debaixo do colchão. No outro dia, ele levantava e tinha pão na mesa de novo. E ele esquecia aquele pão. Aí, as pessoas que limpavam e tirar lá as coisas, guardavam o pão. Instinto. Nós temos o instinto humano de defesa. Mas nós não estamos mais na época do cativeiro. A nossa dependência está do Espírito Santo. A porção para aquele dia. A porção exatamente para a lida do dia. Basta que a seu dia o seu próprio mal. A multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão se alimentou. Com um pouco, com um nada. E nós vemos aqui que o azeite parou. No verso 6, não há mais vasilhas vazias. No verso 7, também tem um grande exemplo para nós. E eu queria que alguém abrisse e lesse em alta voz Gálatas 6:6. Eu vou ler o verso 7 aqui, porque esse exemplo dessa viúva também nos enriquece nesta noite. Você está sendo discipulado? Você já foi ensinado por alguém na palavra? Isso aqui é bíblico. Olha o que essa mulher fez. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Quem está em Gálatas 6:6? Leia em voz alta, por favor. Amém. Aquele que está sendo instruído. Vocês estão vendo que está no Velho Testamento, que está no Novo Testamento? Quantas bênçãos para aquele que está orando por você.
Não é só as necessidades que aquele ombro quer ouvir. Eu tenho certeza que esse testemunho alegrou o profeta, fortaleceu o profeta. Amados, eu fui discipulado pela irmã Juscelina. É bíblico nós compartilharmos tanto as dificuldades como as vitórias. Conversa com o Espírito Santo. Quantas vezes nós procuramos apenas na hora da dificuldade? A minha versão eu não quis lê-la, mas eu vou ler para os irmãos. Ela vai mais fundo ainda. Porque o que se... Não. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Olha. Aquele que é instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que o instrui. Leva a tomar um sorvete, um picolé de R$1, mas entra na palavra, obedeça a palavra, como isso faz bem. Que eu disse no início que o livro de 1ª e 2ª Reis é um livro que mostra um período difícil do povo de Deus. E eu vejo que hoje nós atravessamos um momento difícil também para a jornada dos filhos de Deus. Só que eu vejo também que eu creio que nós estamos talvez até mais vulneráveis do que esses que aqui estão relatados. Partilhe, irmãos. Se você está sendo instruído, se você está recebendo oração, se você está recebendo um ombro amigo, o seu nada é suficiente para os homens de Deus. O seu nada, Deus tem grande poder. Poderoso és, não foi isso que nós cantamos aqui? O nome de Jesus é poderoso, e Ele é poderoso desde o início, porque Ele era, Ele é e sempre há de ser o mesmo. A minha serva, na minha casa não tem nada, é com o seu nada, que o Espírito Santo vai fazer o tudo. Eu queria convidar vocês a fechar os olhos. Eu queria falar um pouquinho sobre vasilhas vazias. Como está a sua vasilha?
como está a sua vasilha? O profeta, e Deus está dizendo aqui para nós hoje, que Ele não pediu vasilhas cheias. Deus não pode encher algo que já está cheio. E quando nós nos dirigimos ao Senhor e clamamos a Ele, o Espírito Santo quer usar o nosso nada, mas também o vazio da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa arrogância. O seu tudo para Deus. Saiba, foi Ele que te deu. E às vezes você está lá na sua casa. O milagre está lá. A fonte da sua vitória está lá. É aquilo que você não considera. Mas primeiro você precisa de vasilhas vazias. Primeiro nós precisamos clamar ao Senhor que esvazie o nosso eu, o nosso ego, para que Ele possa derramar do azeite que é o Espírito Santo. Você deseja isso? Peça ao Senhor: Pai, eu venho a Ti nesta noite, clamar por mim e por meus irmãos. Ajuda-nos a sermos, Pai, vasilhas vazias, para que Teu Espírito Santo possa transbordar em nós. E assim, Senhor, sermos homens e mulheres de Deus, peregrinando aqui na cidade de Bauru, na nossa lida, na nossa rotina, mas a partir de hoje diferente. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa? Senhor, usa meus lábios para orar o que Tu queres que eu ore. A Tua palavra nos mostra bem quem somos. Nem sequer orar sabemos como convém, diz a Tua palavra. E é nas Tuas mãos que eu entrego a minha vida e a vida dos meus irmãos nessa noite, para que Teu Espírito Santo possa, em nós, fazer grandes milagres, através do nosso nada, para que o Seu nome seja exaltado e glorificado. Poderoso é o Teu nome, poderoso é o nome de Jesus. Amém?